Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar mais uma aula de função e agora vamos fazer a construção do gráfico de uma função. Então aqui a gente vai construir o gráfico dessas três funções aqui: f de x igual a 2x mais 1, f de x igual a 2x ao quadrado e f de x igual a x. Ok? Então vamos fazer aqui a construção dessas três funções. Vamos iniciar. Para iniciar construir o gráfico de uma função, primeiro você tem que fazer o seguinte: montar aqui uma tabelinha, certo? A gente vai atribuir valor para x e vamos encontrar o nosso f de x. Então, vamos iniciar com x igual a 1. Então, essa função aqui. Então, quando x for 1, quanto que vai ser o f de x? A gente vai substituir aqui x por 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, o f de x vai ser igual a 3. Vamos calcular x igual a 2. Então, vai ficar 2 vezes x, que é 2. Então, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, x2, o f de x é igual a 5. Ok? Então, vamos calcular com um número negativo. Vou colocar menos 1 aqui. Então, x igual a menos 1. Quanto que é o f de x? Vai ficar 2 vezes menos 1, que é menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Deixa eu dar uma ampliadinha aqui nessa tabela. Vamos para uma fração agora. Vamos dizer que x vale 1 meio. Então aqui x é igual a 1 sobre 2. Então é substituir aqui, ó. Vai ficar 2 vezes 1 sobre 2. Vou separar aqui. 2 vezes 1 sobre 2. Então 2 vezes 1 é 2. 2 dividido por 2 é 1. E 1 mais 1 é 2. Então aqui vai ficar igual a 2. Vamos calcular o menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Então aqui a gente pode pegar mesmo, já que a diferença é o menos aqui. Então vai ficar 2 vezes 1. 2 dividido por 2 é 1. Vai ficar negativo. E menos 1 mais 1 é igual a 0. Então assim, com esses dados que a gente tem aqui, a gente já pode construir o gráfico. Então observe que eu peguei números, ó. Fracionário, positivo, número negativo, tá certo? Vamos calcular x igual a 0 também. Então, quando x for 0, vai ficar 2 vezes 0, que é 0, 0 mais 1 é 1. Então aqui vai ficar 0 e 1. Isso aqui, esses valores que a gente tem aqui, se a gente for observar, ficou um par ordenado. Então, um par ordenado como? XY. Então aqui a gente lembra do quê? Plano cartesiano, certo? Então, a gente vai organizar isso aqui e vai colocar ele no plano cartesiano. Então, o primeiro valor é o de x. Então, aqui vai ficar 1 e 3. Então, aqui 2 e 5. Menos 1 e menos 1. Então, vai ficar 1 meio e 2. Menos 1 meio e 0. E sobrou 0 e 1. Então, aqui a gente tem esses pares ordenados que a gente vai colocar ele no plano cartesiano para construir o gráfico. Então, eu vou desenhar aqui um plano cartesiano, ok? Pronto, pessoal, desenhei aqui esse plano cartesiano. Então, aqui a gente tem o x, temos aqui o y, ok? Então, agora a gente vai marcar esses pares ordenados aqui no ponto. Então, aqui a gente tem 1 e 3. Então, x1 e y3. Então, aqui é só fazer a ligação, ó. 1, 3. A gente tem 2 e 5. Então, 2 está aqui, 5 está aqui em cima. Então, bem tranquilo, né? Questão de plano cartesiano. Aqui a gente tem menos 1 e menos 1. Então, aqui, ó. Tá o menos 1, aqui tá o outro menos 1. Vou deixar aqui melhor.
Vamos descer aqui. Tá aqui. Temos aqui 1/2 e 2. Então 1/2 vai estar mais ou menos aqui assim, ó. E o 2 está aqui em cima. Então tá aqui o ponto. Temos aqui menos 1/2 e 0. O menos 1/2 vai estar mais ou menos aqui assim. E o 0 está aqui, então não precisamos fazer a ligação. Ok? Então menos 1/2 e 0. Então vai ficar justamente aqui em cima da linha do x. Temos aqui 0 e 1. Então vai ficar aqui em cima do número 1. Pronto, então a gente já tem aqui, colocamos aqui todos esses espaços ordenados no plano cartesiano. E aqui a gente pode observar o gráfico dessa função. Então a gente pode até fazer uma ligação aqui, ó, entre esses pontos. Então eu fiz aqui essa ligação. Então a gente pode ver que ficou meio que fora da linha, porque tipo aqui, esse 3 aqui subiu um pouco mais, ó, tem que descer um pouquinho, tem que ser mais ou menos aqui assim, então ficaria melhor. A mesma coisa aconteceu aqui no menos 1 com menos 1. Mas esse aqui é o gráfico dessa função. Então o que é que fizemos aqui? Primeiro, atribuímos valores para x. Então a gente calculou aqui o f de 1. Então quanto que foi o f de 1? Vai ficar, substituir x por 1. Então vai ficar 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2 mais 1, 3. Então, por isso que deu 3 aqui. Então a gente calculou o f de 1, calculou o f de 2, o f de menos 1, o f de 1/2, de menos 1/2 e de 0. Então assim, quando vocês forem construir o gráfico, atribuem valor para valor positivo, valor negativo e também valor fracionário. Tanto ele positivo quanto negativo, certo? Porque você vai ter a representação melhor de um gráfico. Se você colocar só o valor positivo, você não vai ter definitivamente a construção desse gráfico. Então tem que colocar valor positivo e também negativo. E não esqueça de colocar também fracionário. Vamos para a função f de x igual a 2x ao quadrado. Pronto, tá aqui a função já. Montei aqui essa tabela. Então agora vamos calcular. Vamos calcular o f de 0. Então f de 0 vai ficar 2 vezes 0 elevado ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. 0 vezes 2 continua sendo 0. Então aqui vai ficar 0. E o valor também foi 0. Ok? Vamos calcular agora o f de 1. Então vai ficar, deixa eu colocar aqui o número 1 para a gente esquecer. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 2 é 2. Então quando x vale 1, o f de x é igual a 2. Calcular o f de menos 2. Então está aqui menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4 positivo. E 4 vezes 2 é igual a 8. Então a gente tem aqui menos 2 e 8. Vamos calcular 1/2. 1/2 ao quadrado vai ser 1 vezes 1, que é 1, e 2 vezes 2, que é 4. É 1 quarto. 1 quarto, no caso. Então 1 quarto multiplicado por 2. Isso aqui é igual a 1/2. Então vou deixar aqui. Foi 1/2. Então vou deixar aqui 1/2. O resultado também foi 1/2. Então por que foi que deu 1/2 a resposta? 2 vezes 1 é 2, então vai ficar 2 sobre 4. Então aqui a gente pode dividir por 2. 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2. Ok? Vamos colocar uma fração negativa. Vamos colocar 3 sobre 2 negativo. Então menos, melhor, vamos botar 2 sobre 3. Então menos 2 sobre 3. Vai ficar isso aqui. Menos 2 sobre 3 elevado ao quadrado. Então vai ficar positivo. Base negativa expoente para positivo. Então vai ficar 4 sobre 9. Então vai ficar 4 sobre 9 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Então aqui é 8 sobre 9. Ok? Vamos atribuir um valor maior aqui. Deixa eu colocar o número positivo 2. Já que tem menos 2 aqui, vou colocar 2. Então vai ficar, eu coloquei menos 2 de novo. Então vai ficar 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Então aqui a gente tem 2 e 8. A gente tem aqui um meio positivo, vamos colocar um meio negativo. Então um meio negativo.
vai ficar positivo, 1/4 novamente, 1/4 vezes 2 continua sendo 1/2. Então aqui vai ficar 1/2. Se eu falei muito rápido, eu vou explicar por quê. A gente tem 2 vezes menos 1/2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar par, vai ser positivo, já que o expoente é par, então vai ficar 1 elevado a 2 é 1, 2 elevado a 2 é 4. 2 vezes 1 é 2, e ficou 2 sobre 4. A gente pode dividir por 2 aqui, 2 aqui. 2 dividido por 2 é 1, e 4 dividido por 2 é 2, então é igual a 1/2. Vou colocar aqui sendo na ordem do par ordenado. Então 0, 0, 1 e 2. Deixa eu dar uma pausa aqui para computar. Já montei aqui o plano cartesiano. Então aqui a gente tem os pares ordenados, então a gente vai substituir aqui, colocar aqui nesse plano cartesiano. Então vamos lá. 0 e 0 está aqui. 1 e 2. Então 1 e 2. Agora vem menos 2 e 8. Então menos 2 e 8 lá em cima. Deixa eu pegar o 8 aqui. Mais ou menos aqui, né? Agora vem 1/2 e 1/2. Então 1/2 vai estar mais ou menos aqui assim. Está sendo 1, então 1/2 vai ser aqui também. Então tá aqui. Depois veio menos 2 sobre 3 e 8 sobre 9. Mais ou menos aqui, 0,6. Essa é a metade, esse um pouquinho vai ficar aqui mais ou menos. Que é 2 sobre 3, vai dar 0,666 negativo. Então vai ficar mais ou menos aqui assim. Então aqui está sendo a metade, então tem que ser um pouquinho depois da metade. Pronto, vamos colocar aqui mesmo. Aí vem... deixa eu organizar aqui. Pronto. Agora vem 8 sobre 9. Então 8 sobre 9 está quase chegando em 1. Então vai ficar mais ou menos aqui assim. Só que eu coloquei o valor em x, né? Tem que ser em y aqui. Então vai ser mais ou menos aqui assim, ó. Então você vai fazer essa ligação aqui. Então, menos 2 sobre 3. E aqui vai ser 8 sobre 9. Ok? 2 e 8 agora. 2 está aqui, 8 está lá em cima. Então 8 recebeu novamente o número aqui. Menos 1/2 e 1/2. Então, menos 1/2 no x e 1/2 lá em cima no y. Então, 1/2 já está aqui negativo e o outro vai ficar aqui em cima. Então vai ficar aqui. Pronto, pessoal. Aqui a gente já tem... deixa eu só atribuir um valor aqui. Para que a gente colocou o número 1, eu vou colocar aqui o número... deixa eu ver, o menos 2 estava lá. Ficou bom assim. Agora é só a gente fazer a ligação dos pontos, né? Então, aqui a gente pode ver que vem do 0. Vem pra cá. Aí sobe até ali. Aqui vem do 0 também. Passa por esses dois pontos aqui. Vai subir até lá em cima, pro 8. Pronto, então esse é o gráfico dessa função f de x igual a 2x ao quadrado. Então, gráfico de uma equação do segundo grau é chamado de parábola, ok? Vamos para a terceira equação, a função que está sendo aqui f de x igual a x. Calcular isso aqui é bem tranquilo, porque o valor que a gente atribui para x vai ser o f de x, quando x for 1. Então f de x vai ser 1. Quando x for 2, f de x é 2. Quando x for menos 1/2,
Então x menos 1/2, f de x também é menos 1/2. Quando x for 3, f de x também é 3. X for 0, f de x também é 0. Então aqui vamos colocar já o 1, 2, 2, menos 1/2, menos 1/2, 3, 3, 0, 0. Então vou desenhar aqui o gráfico, ok? Pronto, desenhei aqui, chama de x e de y. Primeiro ponto que a gente tem, o ordenado 1. Então, tá aqui, ó. 2, 2. Menos 1/2, menos 1/2. Então vai ficar mais ou menos aqui, mais ou menos aqui. Tá aqui o ponto 3, 3. Pessoal, essa construção do gráfico fica bom quando você desenha na malha quadriculada. 0, 0 tá aqui. Se fosse 4, ia ficar 4, 4. Então, o 4 ia ficar mais ou menos aqui assim. E o 4 lá em cima. Ok? Então, se fosse menos 2, então ia ficar menos 2 e menos 2 aqui, ó. Então a gente pode ver que cada valor que foi atribuído para x, o f de x é ser o mesmo. Então, a gente pode até observar que construiu uma reta aqui, ó. Desenhar aqui essa reta. Pronto, aqui a gente tem a construção dessa função, do gráfico dessa função f de x igual a x. Então, novamente, o que a gente fez? Atribuiu o valor para x e encontramos o f de x. Que no caso aqui foi igual, né? Tem casos, vou desenhar aqui um plano. Quando você vê um gráfico lá, que nesse gráfico aqui, se você ver assim, ó, desenho aqui assim, ficou errado aqui, deixa eu fazer de novo. Pronto, se você ver que toca no y duas vezes, esse gráfico ele não é um gráfico de uma função. Então esse gráfico não representa uma função. Só pode ser função quando for uma linha, se for uma parábola, lá o que for, só tocar o eixo daqui do y uma única vez. Você pode ver assim, mas se não tocar em nenhuma, por exemplo assim, nesse caso aqui ele não é uma função. Quando é que a gente sabe disso? Você vai traçar retas paralelas aqui ao x. Então se tocar em dois pontos, uma dessas retas, esse gráfico não é de uma função. Ok? Se você ver assim, ó, aí você vai traçando. Se eu traçar retas paralelas aqui ao y aqui, então não vai tocar em ponto só em um ponto. Então se toca só em um ponto, ele é o gráfico de uma função. Mas se tocar em dois pontos, ou a reta aqui do y ou retas paralelas a esse y aqui, esse gráfico não representa uma função, ok? Então, de início era isso, o conteúdo, o vídeo até ficou grande, mas vocês vão ter que fazer a construção desses gráficos aí, ok? Para poder entender melhor. Então, atribui valor para x, atribui valor para a encontro f de x, você coloca lá no plano cartesiano e faz a ligação dos pontos, certo? Espero que tenham gostado.